Nunca pensei que um simples passeio noturno por São Paulo pudesse se transformar no que eu vivi naquela noite. Eu estava na Rua Augusta, um lugar conhecido por sua vida noturna agitada, bares e festas. Era uma sexta-feira como qualquer outra, mas algo no ar parecia estranho. A neblina, incomum para aquela região, cobria a rua como um véu. Mas eu, em minha ignorância, continuei andando. Se soubesse o que estava por vir, teria voltado para casa naquele instante. Tudo começou quando vi uma pequena viela à direita, uma rua estreita que eu nunca havia reparado antes, mesmo depois de anos frequentando aquela área. Uma placa envelhecida e enferrujada com o nome Rua do Desespero chamou minha atenção. O nome, claro, deveria ter sido um sinal para eu evitar aquele caminho, mas minha curiosidade foi maior. Cometi o erro fatal de entrar naquela rua, e foi aí que minha jornada para Sete Além começou. A rua parecia infinita. Quanto mais eu andava, mais os prédios ao meu redor se tornavam estranhos, como se estivessem distorcidos, suas formas alongadas e retorcidas. O silêncio era absoluto. Não havia mais o som da cidade, nem carros, nem vozes. As luzes dos postes piscavam, emitindo uma luz fraca e amarelada, que apenas aumentava a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Foi então que percebi que eu não estava sozinho. Ao longe, vi uma figura alta, magra e encurvada, parada sob a luz de um poste. Seu rosto estava coberto por um capuz, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Instintivamente, meu coração acelerou e senti um frio na espinha. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças, mas conforme me aproximava, a sensação de perigo aumentava. Se você tivesse a chance de escapar de Sete Além, você iria arriscar? Porque naquele momento, eu ainda não sabia que estava prestes a entrar em um lugar que não faz parte deste mundo. Quando passei pela figura, algo no ar mudou. Era como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível. Olhei para trás e a rua pela qual eu havia entrado não estava mais lá. No lugar dela, havia uma paisagem completamente diferente. A arquitetura, as cores, até mesmo o céu, tudo estava errado. As construções eram antigas, sombrias e sem vida. O céu tinha uma tonalidade cinza esverdeada, sem sol, sem estrelas, apenas um vazio absoluto. Senti uma presença ao meu lado. Quando olhei para a direita, vi outra pessoa, ou pelo menos parecia ser. Ela estava coberta de trapos sujos, e seu rosto não tinha feições. Era como uma máscara de pele esticada. Meu coração quase parou. Você também veio parar aqui? Uma voz fraca perguntou, mas eu não conseguia responder. Estava paralisado pelo medo. Sete Além. Eu já tinha ouvido falar desse lugar. Lendas urbanas, histórias de terror contadas entre amigos. Mas eu nunca acreditei que fosse real, até aquele momento. O desespero começou a me consumir, e eu só queria encontrar uma maneira de sair dali. Mas parecia que quanto mais eu tentava escapar, mais fundo eu entrava nesse pesadelo. As ruas de Sete Além eram labirintos sem saída. Em cada esquina, figuras sombrias surgiam, observando-me em silêncio, como se estivessem esperando algo. Eu comecei a correr, mas não importava o quanto eu corresse, o cenário ao meu redor permanecia o mesmo. Era como se o tempo e o espaço não seguissem as mesmas regras naquele lugar.
Você acredita que pode escapar de um lugar como Sete Além? Se eu soubesse antes o que sei agora, jamais teria entrado naquela rua. O que você faria se estivesse no meu lugar? Continuaria andando ou tentaria voltar atrás? Em um momento de desespero, entrei em um prédio antigo. A porta estava aberta, como se me convidasse a entrar. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira, e o cheiro de mofo era insuportável. Subi as escadas na esperança de encontrar uma saída, mas o que encontrei foi ainda pior. No último andar, uma sala iluminada por velas e no centro, um círculo de figuras encapuzadas. Eles estavam de mãos dadas, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia. No chão, um símbolo que eu reconheci de antigos textos ocultistas. Um portal para outro mundo. Antes que eu pudesse fugir, um deles me viu. Ele ergueu a cabeça e seus olhos brilharam de um vermelho intenso. Você veio ao lugar errado, ele disse com uma voz gutural. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eles começaram a se aproximar e eu senti o pânico tomar conta de mim. Se você está ouvindo essa história, espero que tenha mais sorte do que eu. Não entre em ruas que você não conhece, especialmente na Rua do Desespero. Porque Sete Além está mais perto do que você imagina. E uma vez que você entre, pode ser que nunca mais consiga sair. Eu sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para escapar daqueles encapuzados. Meu corpo estava paralisado pelo medo, mas minha mente gritava por uma saída. Quando o primeiro deles estendeu a mão em minha direção, tudo dentro de mim entrou em modo de sobrevivência. Com um último impulso de adrenalina, consegui mover minhas pernas e corri para o corredor. Os gritos dos encapuzados ecoaram pela construção, e eu sabia que eles estavam me seguindo. Desci as escadas, tropeçando em cada degrau, o som de passos pesados logo atrás de mim. Não tive tempo de olhar para trás. Cada segundo poderia ser o último. Quando finalmente alcancei a saída, a visão lá fora havia mudado novamente. A Rua do Desespero não estava mais lá. Em seu lugar, uma cidade fantasmagórica, cheia de edifícios antigos e deteriorados. A luz fraca do céu morto lançava sombras grotescas por todo o lugar. Era Sete Além, e não havia mais volta. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava em volta, tentando encontrar alguma coisa familiar. Mas tudo parecia distorcido, como se o próprio ar estivesse cheio de energia maligna. Cada esquina, cada viela, me levava mais fundo em um pesadelo sem fim. Foi então que vi algo que fez meu coração congelar. Em um beco próximo, havia um homem. Ele estava ajoelhado, com as mãos cobrindo o rosto, murmurando algo incoerente. Meu primeiro instinto foi correr, mas algo me puxou para ele. Me aproximei com cautela, tentando não fazer barulho. Quando cheguei perto o suficiente, ouvi suas palavras. Eu estava na Avenida Paulista. Como eu vim parar aqui? Eles me encontraram. Eles sempre encontram. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o homem levantou o rosto. Seus olhos estavam fundos, injetados de sangue, e sua pele parecia derreter, como se estivesse sendo consumida por alguma força invisível. Eu dei um passo para trás, mas era tarde demais. Ele começou a gritar. Eles estão aqui! Não há saída! Suas palavras ecoaram em minha mente, e antes que eu pudesse reagir, algo o puxou para a escuridão do beco. Ele desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas um rastro de sangue no chão.
Foi aí que percebi que Sete Além não era apenas um lugar, era uma armadilha. E eu estava preso. Você já se sentiu observado, mesmo quando está sozinho? Porque, em Sete Além, eu sentia isso o tempo todo. Não importava onde eu fosse, os olhos invisíveis estavam sempre em cima de mim, vigiando cada movimento. Eu tentei me acalmar, pensar racionalmente, mas tudo naquele lugar conspirava para destruir minha sanidade. Eu continuei andando, sem direção, apenas tentando me afastar do que quer que estivesse me perseguindo. As ruas pareciam se contorcer e mudar de forma, como se o próprio chão estivesse vivo. Os prédios se inclinavam, quase se encostando uns nos outros, tornando o caminho mais claustrofóbico. Finalmente, cheguei a uma praça estranha, com uma fonte no centro. Mas em vez de água, a fonte jorrava um líquido escuro, denso, que lembrava sangue. Ao redor da praça, várias figuras imóveis, todas encapuzadas, estavam de pé, observando-me. Seus rostos estavam ocultos, mas eu podia sentir suas intenções. Eles estavam me esperando. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Continuaria explorando ou tentaria encontrar uma maneira de escapar? A realidade é que em Sete Além não há escolhas fáceis. Cada decisão que você toma pode te levar mais fundo no abismo. Decidi seguir em frente. Talvez, só talvez, houvesse uma saída. Passei pelas figuras, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Eles não se mexeram, mas eu sabia que eles estavam cientes de cada passo que eu dava. Quando cheguei ao outro lado da praça, uma porta velha e de madeira apareceu diante de mim. Parecia promissora, como se pudesse me levar de volta ao mundo real. Empurrei a porta com toda a minha força e, para minha surpresa, ela se abriu. Do outro lado, uma rua conhecida se revelou. A Rua Augusta, exatamente como eu me lembrava. Era como se eu tivesse sido transportado de volta em um piscar de olhos. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam e o som da cidade encheu meus ouvidos. Eu estava livre? Era isso? Olhei para trás, para a porta, mas ela não estava mais lá. Apenas um muro de tijolos sem graça ocupava o lugar onde a entrada para Sete Além havia estado. O alívio tomou conta de mim, e eu me joguei no meio da rua, sem acreditar que havia escapado daquele pesadelo. Mas, quando olhei para o reflexo de uma vitrine próxima, vi algo que me fez congelar. A figura encapuzada estava ali, refletida, parada logo atrás de mim. Meu coração disparou, e quando me virei, não havia nada. O medo tomou conta de mim novamente. Você acha que pode escapar de Sete Além? Eu pensei que tinha conseguido, mas a verdade é que ninguém sai de lá por completo. Eles sempre vão te encontrar, não importa onde você esteja. Se você gostou desse relato e quer saber mais sobre outros encontros com Sete Além, não perca os próximos episódios. E lembre-se, às vezes, o caminho de volta pode ser ainda mais perigoso que a ida. Prepare-se, porque o próximo relato vai te fazer questionar até onde a realidade pode ser distorcida. Há alguns meses, comecei a trabalhar em um prédio comercial antigo na Rua da Consolação, em São Paulo. O edifício era daqueles com mais de 50 anos, com uma arquitetura que misturava o charme do passado com o peso da idade. A pintura das paredes estava descascada em várias partes, e as janelas rangiam ao menor vento. Mesmo assim, eu não ligava. Precisava do emprego, e não ia deixar o ambiente me incomodar. No entanto, logo nos primeiros dias,
Comecei a ouvir algumas histórias estranhas sobre o prédio. Os colegas de trabalho falavam baixinho sobre o elevador amaldiçoado. Era quase como uma piada entre eles, mas o tom de voz sugeria que não era só uma brincadeira. Diziam que à noite, quando o prédio já estava quase vazio, o elevador começava a funcionar sozinho. Ele subia e descia sem ninguém dentro, e algumas vezes, quando as portas se abriam no térreo, não havia nada além de um silêncio profundo. No começo, achei que era apenas uma daquelas histórias que as pessoas inventam para passar o tempo, mas logo eu mesmo experimentei o inexplicável. Naquela noite, eu tinha ficado até mais tarde no escritório para terminar um projeto urgente. O relógio já passava das 11 e o prédio estava praticamente deserto. Peguei minhas coisas e caminhei até o elevador. Ao pressionar o botão, esperei pacientemente, ouvindo o som característico das engrenagens antigas funcionando lá em cima. As portas do elevador se abriram com um rangido metálico. Entrei e pressionei o botão para o térreo. As portas começaram a fechar, e então, algo estranho aconteceu. O elevador, ao invés de descer, começou a subir. Olhei para os botões e o número do 10º andar, que eu não tinha selecionado, estava iluminado. Fiquei confuso, mas pensei que talvez fosse algum defeito. Você já ouviu falar de Sete Além? É o tipo de coisa que parece lenda urbana, mas naquela noite, algo me dizia que eu estava prestes a descobrir que as lendas, às vezes, têm uma base muito real. Enquanto o elevador subia, o som das engrenagens ficou cada vez mais estridente, quase como se o equipamento estivesse sobrecarregado. Finalmente, ele parou com um tranco no 10º andar. As portas se abriram, e o que eu vi foi estranho. O corredor estava completamente escuro. Nenhuma luz vinha das salas ao redor, apenas o vazio. O ar que entrou no elevador tinha um cheiro estranho, como mofo misturado com algo apodrecido. Eu deveria ter ficado dentro, mas uma sensação irresistível me fez sair do elevador e pisar naquele andar desconhecido. Assim que coloquei o pé no corredor, as portas do elevador se fecharam atrás de mim, e o som de algo pesado trancando a porta ecoou pelo andar. Meu coração disparou. Eu tentei abrir as portas com força, mas não se moviam nem 1 milímetro. O que estava acontecendo? Olhei em volta e o cenário ao meu redor parecia distorcido. As paredes do corredor eram como as de um prédio antigo, mas a tinta descascada parecia fresca, como se houvesse acabado de ser arrancada. O chão rangia sob meus pés, mas o que mais me apavorava era o silêncio absoluto. Nenhum som de outros andares, nenhuma voz, nenhum ruído da cidade. Eu estava completamente isolado. Foi quando percebi que o corredor se estendia mais longe do que deveria. Eu tinha subido para o 10º andar várias vezes antes e sabia que ele não era tão grande. No entanto, a cada passo que eu dava, o corredor parecia se prolongar, como se estivesse se esticando infinitamente. No fundo, havia uma porta entreaberta. Uma luz fraca e amarelada escapava por ela, iluminando o chão. Eu não queria ir até lá, mas, de alguma forma, meus pés continuavam me empurrando na direção daquela luz. E foi aí que tudo mudou. Quando cheguei à porta, empurrei-a devagar e entrei. O que vi do outro lado foi o suficiente para congelar meu sangue. Você já se perguntou o que está além do nosso mundo? O que existe nos cantos mais escuros da realidade, que raramente são explorados? Porque naquele momento, eu estava prestes a descobrir que Sete Além não era apenas uma lenda. Era uma porta para um outro lugar. Uma realidade onde o tempo e o espaço não seguem as regras que conhecemos. O que vi dentro daquela sala era algo que jamais vou esquecer. No centro, havia uma mesa redonda, e ao redor dela, pessoas. Ou melhor, algo que se parecia com pessoas. Seus corpos estavam pálidos, com olhos fundos e vazios. Eles estavam sentados, imóveis,
como estátuas, com as mãos apoiadas na mesa, olhando fixamente para o vazio. O que me perturbou foi que, mesmo imóveis, eu podia sentir que eles sabiam que eu estava ali. Antes que eu pudesse reagir, uma das figuras virou a cabeça lentamente para mim. Seus olhos negros como a noite se fixaram nos meus e, sem abrir a boca, ela sussurrou em minha mente: "Você está perdido. Bem-vindo a Sete Além." Minha vontade de correr era maior que qualquer outra coisa, mas, mais uma vez, parecia que meus pés não me obedeciam. Fiquei ali, paralisado, enquanto os outros à mesa começaram a se mover. Eles viraram suas cabeças para mim, todos ao mesmo tempo, com aquele olhar vazio e sufocante. Uma pressão começou a se formar no meu peito, como se o ar ao meu redor estivesse sendo drenado. Eu sabia que precisava sair dali, mas naquele momento eu já não sabia mais como. As paredes começaram a fechar ao meu redor. O som da respiração pesada daqueles seres ecoava em meus ouvidos. O desespero tomou conta de mim e finalmente consegui me mover, correndo em direção à porta pela qual entrei. Quando saí da sala, o corredor estava diferente. Agora, ele estava deformado, as paredes se torcendo em ângulos impossíveis. Eu corri o mais rápido que pude em direção ao elevador, mas ele não estava mais lá. No lugar dele, havia um vazio escuro e profundo. Você acha que conhece os limites da realidade? Porque, naquele momento, eu percebi que a nossa percepção é apenas uma fração do que realmente existe. Sete Além estava ali, ao meu redor, e eu não sabia como escapar. Eu estava prestes a desistir, quando ouvi um som familiar, o ranger das portas do elevador. Ele havia voltado, mas a visão que tive ao olhar para dentro dele me fez hesitar. Dentro do elevador, o reflexo de mim mesmo me observava, com um sorriso macabro no rosto. Era uma sexta-feira qualquer quando tudo começou. Tinha acabado de sair do trabalho, o trânsito em Belo Horizonte estava caótico como sempre, e eu só queria chegar em casa e descansar. Aquela semana havia sido exaustiva. Peguei a BR-356, como sempre fazia, rumo à minha casa no bairro Buritis. O rádio do carro tocava uma música qualquer, enquanto eu tentava me distrair do estresse do dia. Mas, de repente, algo aconteceu. As luzes da rua pareciam ficar mais fracas, quase imperceptíveis. Achei que fosse algum problema com a rede elétrica. Afinal, isso não era tão incomum por ali. Mas então, percebi que o GPS do meu celular começou a agir estranho. A rota desapareceu e a tela ficou preta. O sinal do rádio também sumiu, deixando apenas um zumbido baixo e constante. O silêncio começou a me incomodar. Você já teve a sensação de estar no lugar certo, mas ao mesmo tempo, algo parece estar errado? Foi exatamente o que senti naquele momento. A estrada, embora familiar, parecia mais longa, como se estivesse me levando para um lugar diferente. Tentei me concentrar e continuei dirigindo, mas algo dentro de mim gritava para que eu desse meia volta. Ao olhar para o retrovisor, notei que os carros atrás de mim haviam desaparecido. A estrada estava vazia, completamente deserta. Isso não fazia sentido. Eu tinha visto outros carros minutos antes. Tentei acalmar a mente, mas o desconforto só crescia. Foi quando vi uma placa à frente, uma que eu nunca tinha notado antes. Ela era de um metal enferrujado, e as letras estavam gastas, mas ainda dava para ler. Sete Além, 10 quilômetros. Meu corpo inteiro gelou. Sete Além? Aquilo não podia ser real. Eu já tinha ouvido falar dessa lenda urbana, mas nunca levei a sério. Diziam que era um lugar entre dimensões, uma cidade perdida onde os que entravam nunca mais voltavam. Aquilo era loucura. Decidi que era hora de parar o carro e dar meia volta. Não estava disposto a descobrir se essa Sete Além era real
ou apenas fruto da minha imaginação. Mas quando tentei virar o volante, ele parecia travado. Tentei com todas as forças, mas o carro simplesmente não respondia. Era como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Continuaria a dirigir ou tentaria escapar de qualquer jeito? A verdade é que, naquele momento, eu me senti completamente impotente. Era como se o próprio destino estivesse me empurrando em direção a algo que eu não conseguia evitar. Continuei na estrada, mesmo sem querer. A atmosfera ao meu redor começou a mudar. As árvores que cercavam a BR-356 pareciam se torcer, e uma névoa espessa começou a cobrir tudo. As luzes dos postes piscavam intermitentemente, até que finalmente desapareceram por completo. Eu estava imerso em uma escuridão absoluta. Foi aí que comecei a ver coisas que não conseguia explicar. Figuras sombrias surgiam na beira da estrada, paradas, me observando enquanto eu passava. Seus corpos não tinham forma definida, apenas sombras com olhos brilhantes, penetrantes. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas continuei dirigindo, sem saber o que mais fazer. Quando finalmente a estrada se abriu para uma área mais ampla, percebi que tinha chegado a um lugar diferente. Era uma cidade, mas não parecia nada com belo horizonte. As ruas eram estreitas, cobertas por uma névoa densa. As casas eram antigas, decrépitas, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Não havia uma única alma viva por ali. A placa na entrada da cidade confirmava o que eu mais temia. Bem-vindo a Sete Além. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas a realidade estava ali, na minha frente. E pior ainda, eu não sabia como sair. Você já esteve em um lugar onde o silêncio é tão profundo que parece que o próprio ar está morto? Porque era exatamente essa a sensação em Sete Além. Não havia o som de pássaros, de carros ou de qualquer outro sinal de vida. Apenas um vazio assustador, como se o tempo tivesse parado. Eu saí do carro, porque parecia que essa era a única coisa que eu podia fazer. Não adiantava ficar lá dentro, esperando algo acontecer. À medida que caminhava pelas ruas, comecei a perceber que as sombras que eu havia visto antes ainda estavam lá, nas esquinas, nas varandas das casas. Elas me observavam de longe, imóveis, mas eu sabia que, a qualquer momento, elas poderiam se aproximar. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu não sabia para onde ir. Tentei usar o celular, mas, claro, não havia sinal. Estava preso ali, em um lugar que não devia existir, com criaturas que eu não entendia. Foi quando vi algo que me deu um pouco de esperança. Uma luz. No fim de uma das ruas, havia uma pequena taverna, e a luz fraca de dentro parecia promissora. Talvez houvesse alguém lá que pudesse me ajudar, ou pelo menos me explicar o que estava acontecendo. Corri em direção à taverna e, ao entrar, o cheiro de madeira velha e álcool forte me atingiu. Atrás do balcão, havia um homem, com uma expressão tão velha quanto o próprio tempo. Seus olhos me seguiram enquanto eu me aproximava. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou: "Você chegou cedo demais. Sete Além ainda não está pronta para você." Essas palavras me gelaram até os ossos. Eu não sabia o que ele queria dizer com cedo demais, mas não estava disposto a descobrir. Pedi ajuda, implorei para ele me dizer como sair dali, mas ele apenas riu, um som rouco e seco que ecoou pela sala vazia. "Ninguém sai de Sete Além da mesma forma que entrou", ele disse, com um tom sombrio. O que ele quis dizer com isso? Eu não sabia, mas minha mente já estava buscando desesperadamente uma maneira de escapar. Perguntei o que eu precisava fazer, como sair dali. E ele, com a mesma expressão vazia, apontou para uma porta no fundo da taverna. "Essa é a única saída que você vai encontrar, mas esteja preparado porque o que está do outro lado é pior do que você imagina." Respirei fundo
e, sem opções, caminhei até a porta. Minhas mãos tremiam ao girar a maçaneta. Quando a porta finalmente se abriu, tudo o que vi foi uma escuridão absoluta, mas não havia outro caminho. Se você já se perguntou até onde pode ir para sobreviver, Sete Além te faz enfrentar esse limite. O que você faria se soubesse que cada passo te leva mais fundo no abismo? Eu sempre fui um cara cético. Histórias de fantasmas, aparições e dimensões paralelas nunca me convenceram. Tudo isso sempre pareceu mais entretenimento do que realidade. Mas o que aconteceu comigo no centro do Rio de Janeiro mudou completamente minha visão sobre o que é real e sobre o que existe além disso. Era um dia normal, como qualquer outro. Eu tinha uma reunião importante marcada para a tarde em um prédio antigo no centro da cidade, na Avenida Presidente Vargas. O edifício ficava em uma área movimentada, com pessoas indo e vindo, barulhos de buzinas, vendedores ambulantes, o caos típico do Rio. O tipo de lugar onde você nunca esperaria sentir medo. Mas o que eu senti naquele dia foi muito além do medo. Foi um terror que não consigo explicar. Eu tinha terminado a reunião mais cedo do que esperava, e como o clima estava agradável, decidi caminhar um pouco pelas ruas antes de voltar ao escritório. Caminhando pelas ruas laterais, fui levado por um impulso inexplicável. A cidade ao redor parecia se transformar em um labirinto de ruas desconhecidas, becos apertados e esquinas que eu nunca tinha notado antes. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto? Pois foi exatamente isso que comecei a sentir enquanto caminhava. Olhei para trás várias vezes, mas não vi ninguém. Mesmo assim, a sensação era palpável, como se algo invisível estivesse me seguindo. Foi então que vi um beco estreito à minha direita, um que eu nunca havia reparado antes. No Rio de Janeiro, becos podem ser tanto uma passagem rápida quanto um risco. Mas por algum motivo que eu não conseguia explicar, me senti atraído por aquele lugar. A entrada era sombria, as paredes estavam sujas e pichadas, e havia um odor de mofo no ar. Mesmo assim, decidi entrar. À medida que caminhava, percebi que o som da cidade atrás de mim estava desaparecendo. O barulho dos carros, das pessoas, das conversas, tudo começou a ficar mais distante, até que o único som que eu conseguia ouvir eram meus próprios passos ecoando no beco estreito. Foi aí que algo realmente estranho aconteceu. O beco parecia se estender, como se fosse mais longo do que deveria ser. Eu sei o que você está pensando. Ele se perdeu, só isso. Mas não era apenas uma questão de perder o rumo. O lugar começou a mudar diante dos meus olhos. As paredes estavam agora cobertas de grafites que não estavam lá antes. Desenhos perturbadores de rostos contorcidos, mãos saindo das sombras e símbolos que eu nunca tinha visto. Cada vez que eu passava por um novo grafite, a sensação de ser observado aumentava. Continuei andando, agora com uma certa pressa. Já era o suficiente. Queria sair dali, voltar para a rua movimentada. Mas não importava o quanto eu andasse, o beco não acabava. Ele se estendia infinitamente. As paredes pareciam se mover como se estivessem vivas, me cercando cada vez mais. Então, o inesperado aconteceu. A luz começou a desaparecer. Eu não estava mais apenas em um beco. Estava mergulhando em uma escuridão que parecia engolir tudo ao meu redor. Quando olhei para trás, a entrada do beco havia sumido, e eu estava completamente cercado pelo breu. Se você já se perguntou como é estar em Sete Além, eu vou te dizer. É como estar preso em uma realidade que não pertence ao seu mundo. Nada segue as regras que você conhece, e tudo, absolutamente tudo, é imprevisível.
Caminhei mais rápido, quase correndo, até que vi uma luz fraca à frente. Era uma porta no fim do beco. Uma porta de madeira velha, com a tinta descascada e uma placa que mal dava para ler. Me aproximei devagar, com o coração disparado. Quando consegui distinguir as letras da placa, fiquei paralisado. Sete Além. Eu deveria ter corrido naquele momento. Qualquer pessoa em sã consciência teria dado meia volta e tentado encontrar uma saída, mas algo me impediu. Era como se uma força invisível estivesse me atraindo para aquela porta. Com as mãos trêmulas, girei a maçaneta e a porta se abriu com um rangido sinistro. Do outro lado, não havia luz. Apenas mais escuridão. Mas dessa vez, algo se movia ali dentro. Senti uma brisa fria tocar meu rosto, e então ouvi um som. Algo entre um sussurro e um grito abafado. Respirei fundo e dei um passo para dentro. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Um cheiro insuportável de podridão, como carne em decomposição. O ar estava pesado, quase irrespirável. Eu estava em um corredor, e à minha frente havia várias portas fechadas, todas idênticas, exceto pelos números estranhos gravados nelas. 1A, 2B, 3C, mas o padrão não fazia sentido. Os números estavam fora de ordem, como se tivessem sido colocados aleatoriamente. Eu caminhei pelo corredor, tentando entender onde estava e como sair dali. Foi então que percebi que as portas começaram a ranger, uma a uma, como se algo do outro lado estivesse tentando sair. Meu coração disparou e uma onda de pânico me envolveu. Tentei correr, mas o corredor parecia se esticar mais e mais à medida que eu avançava. As portas agora estavam se abrindo lentamente e sombras começaram a se mover por entre as frestas. Foi nesse momento que ouvi o som de passos pesados atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma figura alta e encapuzada, com uma capa preta esvoaçando pelo corredor. Não consegui ver seu rosto, apenas o brilho de olhos vermelhos e penetrantes que me encaravam com uma intensidade sobrenatural. Eu sabia que precisava sair dali, mas não havia para onde correr. Cada porta que eu tentava abrir estava trancada, e o corredor parecia não ter fim. A figura sombria se aproximava lentamente, cada passo reverberando pelo chão como um trovão distante. Eu gritei por ajuda, mas a única resposta que recebi foi um eco vazio. Estava sozinho, preso em um lugar que não fazia sentido, onde o tempo e o espaço pareciam distorcidos. O desespero tomou conta de mim, e eu comecei a bater nas portas, uma a uma, implorando para que alguma delas se abrisse. Mas era inútil. Quando a figura encapuzada estava a apenas alguns metros de mim, algo inesperado aconteceu. Uma das portas à minha direita se abriu com um estrondo. Sem pensar, me joguei para dentro e fechei a porta atrás de mim. O som dos passos do outro lado parou, e por um momento, houve um silêncio profundo. Eu me virei lentamente para ver onde estava. A sala era pequena e mal iluminada, com móveis antigos e empoeirados. Mas o que mais me chamou a atenção foi um espelho no centro da sala. Não era um espelho comum. Ele estava coberto de rachaduras, e a imagem refletida era distorcida, quase como se fosse um reflexo de outro mundo. Me aproximei do espelho e foi aí que percebi algo aterrorizante. O reflexo no espelho não era eu. Era uma versão de mim mesmo, mas diferente. Meu rosto estava pálido, os olhos fundos e escuros, como se toda a vida tivesse sido sugada para fora de mim. O eu no espelho sorriu de um jeito macabro, e então, sem aviso, começou a falar. Bem-vindo a Sete Além. Agora você faz parte disso. Eu dei um passo para trás, o coração batendo acelerado. Tentei sair da sala, mas a porta não se abria mais. Estava preso, e o espelho começou a vibrar, emitindo um som agudo que parecia penetrar direto na minha mente. Eu fiquei paralisado.
incapaz de me mover enquanto o som agudo do espelho ressoava em meus ouvidos. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse vibrando, distorcendo tudo o que eu via e ouvia. O reflexo no espelho, aquela versão deformada de mim mesmo, continuava me encarando com um sorriso grotesco, como se estivesse se deliciando com meu pânico. Minhas pernas fraquejaram e eu caí de joelhos no chão empoeirado da sala. Tentei desesperadamente entender o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Aquilo era real? Eu estava preso em alguma ilusão macabra? Minha mente parecia se fragmentar, sendo puxada para todos os lados, como se eu estivesse perdendo o controle da minha própria sanidade. Foi então que o reflexo deu um passo à frente. Mas não era só um reflexo mais. A coisa do outro lado do espelho começou a atravessá-lo, sua forma distorcida se materializando na sala. Eu recuei, arrastando-me para longe, enquanto aquela figura saía do espelho, lentamente, como se estivesse nascendo de um pesadelo. Seu corpo parecia feito de sombras densas e maleáveis, e seus olhos, aqueles olhos vermelhos, brilhavam com uma malevolência pura, como se o mal estivesse vivo dentro deles. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Era como se o medo tivesse me silenciado por completo. A figura caminhou em minha direção, cada passo um eco profundo que reverberava dentro de mim. Quando ela chegou a poucos centímetros de mim, se ajoelhou, trazendo seu rosto próximo ao meu. Pude sentir o cheiro de podridão, como carne morta, misturada com algo ainda pior. Seus lábios se moveram, e o som que saiu foi um sussurro rouco e gélido, como o vento passando por uma caverna abandonada. Não há volta. Você agora faz parte de Sete Além, para sempre. Aquelas palavras penetraram minha mente como facas afiadas. Para sempre. Eu estava condenado, preso naquele pesadelo sem fim. Foi nesse momento que a escuridão ao redor pareceu engolir tudo. A sala sumiu, o espelho desapareceu, e eu me vi flutuando em um vazio completo, sem som, sem luz, sem forma. Apenas o frio, profundo e sufocante. Não sei quanto tempo fiquei naquele estado. Minutos, horas, dias. Tudo parecia se misturar em um redemoinho de desespero e confusão. Eu podia sentir que algo estava me puxando cada vez mais fundo, para algum lugar que eu não queria conhecer. Uma dimensão de puro terror, onde o tempo e a realidade não faziam sentido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Eu senti uma puxada brusca, como se estivesse sendo arrancado daquele lugar. E num piscar de olhos, eu estava de volta ao beco. De volta ao centro do Rio de Janeiro. Caído no chão sujo e molhado, ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona. As paredes ao meu redor eram as mesmas, e os sons da cidade voltaram com uma intensidade quase ensurdecedora. Me levantei cambaleando, com as pernas ainda trêmulas. O beco, aquele beco interminável, parecia agora um beco comum e curto. Quando olhei para trás, a porta de madeira que eu tinha atravessado não estava mais lá. Nada indicava que eu tinha entrado em algum lugar. Era como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Um pesadelo muito, muito real. Aterrorizado, corri de volta para a rua principal, misturando-me às multidões. Mas a sensação de estar sendo observado ainda não me deixava. Era como se algo tivesse vindo comigo daquele lugar, algo invisível que continuava me seguindo. Olhei várias vezes por cima do ombro, esperando ver a figura encapuzada ou meu reflexo distorcido aparecendo de repente entre as pessoas. Mas nada. Nada além das sombras que se moviam de maneira estranha nas paredes. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Às vezes, ainda ouço aquele som agudo do espelho, ecoando em meus sonhos. E sempre que passo por um beco ou uma rua desconhecida, a sensação volta. A sensação de que a qualquer momento, sem aviso, eu poderia ser puxado de volta para Sete Além. Então, se você acha que é apenas uma história,
um mito urbano. Pense de novo. Sete Além está por aí, escondida nas sombras, esperando por aqueles que, por curiosidade ou por azar, tropeçam no caminho errado. E acredite em mim, você não quer saber o que acontece quando você finalmente atravessa para o outro lado. Curioso para saber mais sobre Sete Além? Cuidado com o que você deseja. Mas se a coragem falar mais alto, inscreva-se no canal para mais relatos como este, antes que seja tarde demais.